Olá, pessoas! Eu sou a Meili Calmon e esse é o meu canal Teoria Afrocentrada. Bem-vindos a mais um vídeo. Chora, chora, Congo e Não poderia começar a falar de decolonialidade sem explicar como é que funciona a colonialidade. Para começar, a gente vai fazer um resgate histórico e ir lá para a invasão do Brasil, mais reconhecido como descobrimento, mas foi mais uma invasão. Aqui já viviam entre 8 a 40 milhões de habitantes, em torno de 1.000 povos indígenas, cada um no seu território. Muito bem, obrigada. Os primeiros portugueses chegam ao país, daí doentes, faméricos, perdidos de viagens de meses no mar, e os indígenas acolheram esse grupo de portugueses. Os indígenas são chamados assim pelos portugueses, para começo de história. Eles achavam que tinha chegado na Índia, mas depois descobriu que na verdade não eram as índias, mas era um povo estrangeiro. Os portugueses trataram de chamar de indígenas. E enquanto os índios recebiam novos habitantes, eles pensavam que poderia ser novas tribos, já que eles conviviam de forma harmônica com a diversidade. Então, os portugueses acabaram se aproveitando disso por um tempo, já foram aí visando como é que justificaria a escravidão desse povo e exploraria essa terra, já que era uma colônia. Bom, e aí passamos aí em torno de 400 no processo de colonização. Os negros entraram depois de algum tempo, os indígenas durante esse tempo, né, até a chegada dos negros, foram escravizados durante muito tempo e morreram nesse processo de escravidão, trabalhando até a exaustão, além de serem caçados, porque obviamente a ocupação do território indígena se resultou como um processo genocida de apropriação, e o Tratado de Tordesilhas é o resultado disso. Então a gente vê esse longo processo de colonização. Basicamente, o eurocentrismo ele está baseado nesse processo de dominação. A colonização ela se perpetua até hoje com o processo de colonialidade, com esse mesmo método relacional de dominação, de impor aos sujeitos que não são ou não fazem parte da cultura europeia a cultura europeia, as crenças europeias. Todo esse processo de dominação, ele também perpassa a desumanização e objetificação dessa população. Logo, os indígenas e os negros tornaram-se parte desse processo de objetificação, desumanização, para servir ao eurocentrismo, à branquitude. Obviamente que desde lá a gente vem resistindo em processos de movimentos sociais diversos, e aí a gente vê no movimento da história como essa história não nos é contada, ou contada a partir da ótica dos vencedores, que são os europeus, né? Mas os indígenas e a população negra têm a sua parte da história. Tudo que é negativo é atribuído a esses povos, é atribuído à selvageria, à desumanização, né? São pessoas que não têm alma, são pessoas que não têm Deus nem sociedade, então merecem ser escravizados. Sua cultura é espizinhada e sua religião demonizada. Então, tudo o que não era europeu, o que não era cristão, era demonizado, e é até hoje nesse processo de colonialidade que se perpetua, que é um processo justamente de dominação e adequação aos padrões sociais estabelecidos pela branquitude, que é um padrão hétero, cisgênero, ao mesmo tempo em que a identidade dessas pessoas se encontra espizinhada também. A gente passou por um longo período sem que os indígenas pudessem usar a própria língua para registrar os seus filhos. A população negra também passou por esse processo, porque os nomes africanos e indígenas eram considerados nomes estrangeiros, e durante muito tempo era proibido usar nome estrangeiro nas, nas crianças que nasciam no Brasil. O estrangeirismo é apenas para o que for africano e indígena, né? Porque a gente vê como no processo histórico brasileiro a gente vem imitando os Estados Unidos, inclusive nos nomes das crianças. Então esse foi mais um vídeo para
explicar como é esse processo de colonialidade, para entender mais ou menos como é que o racismo, o machismo e outros preconceitos eles surgem justamente na dominação e na objetificação desses outros corpos que não fazem parte ou não estão inclusos no padrão para ocupar espaços de subalternidade, certo? Então, eu já convido vocês para se inscrever nesse canal, se gostaram desse vídeo, curtir e compartilhar também. E é isso, gente. Aproveitem esse canal para mais informações sobre a psicologia decolonial. Um beijo.